Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre as ideologias autoritárias com discurso democrático. Vamos lá? Para começar, nós vamos entender o que é autoritarismo. É uma atitude autoritária ou despótica, desrespeito ou desprezo pelas vontades ou opiniões dos outros. Na política, um tipo de regime político em que o poder é exercido sem limitações por uma pequena elite, ou por uma pessoa, um partido, que impõe a sua autoridade desconsiderando direitos e liberdades individuais. O despotismo. Autoritário, que se pode referir à autoridade, que se baseia na autoridade e que utiliza a imposição e o poder para governar, Um presidente autoritário ou um ditador. Então, vamos lá. A gente tem regimes de governo, Quando falamos em regimes de governos, a gente se refere ao modo como um governante ou um governo em geral estabelece suas formas de poder. Existem 3 tipos de regime que ditam, de maneira geral, o maior ou o menor autoritarismo de um governo e a legitimidade deles. Eles são o regime democrático, o regime autoritário e o regime totalitário. Vamos entender a diferença. O autoritarismo é muitas vezes confundido com o totalitarismo. No entanto, há diferenças importantes entre eles. Uma delas é a questão ideológica. Enquanto o totalitarismo tem uma ideologia definida como base, assim como o fascismo, o nazismo ou o comunismo, no autoritarismo não há espaço para várias correntes conviverem. Aliás, no autoritarismo, há espaço para várias correntes ideológicas conviverem entre si. Por consequência, não existe um partido único, algo que é crucial lá nos governos totalitaristas. No autoritarismo, o líder não se apoia no partido e, por isso, ele mesmo passa a ser a encarnação da ideologia. No entanto, isso não quer dizer que não haja perseguição ideológica. Os partidos progressistas, por exemplo, eram considerados ilegais em governos autoritários. Afinal, o autoritarismo é antidemocrático e usa a censura e a propaganda para manter a sociedade coesa. Na era Vargas, a gente tem aí um exemplo no Brasil de um governo que foi autoritário, mas se utilizava de um discurso muito popular, muito democrático. Os 15 anos consecutivos da presidência do Getúlio Vargas constituem esse período chamado de Era Vargas, que vai aí de 30 a 45. E não correspondem à totalidade do período varguista, Poucos anos depois, ali em 51, o Vargas retorna à presidência por mais 3 anos, até que em 54, ele sai da vida para entrar na história, ele se suicida. Em toda a história política brasileira, o Getúlio Vargas talvez seja o personagem mais emblemático, nos quais 20 anos em que governou o país, a ambiguidade da política de Vargas tomou uma imagem cultuada, tanto pela direita quanto pela esquerda. Por um lado, Getúlio foi responsável por importantes direitos sociais, como o voto feminino, os direitos trabalhistas, aí consolidados lá na CLT. Por outro, governou o país de forma autoritária, durante o período ditatorial, que ficou conhecido como Estado Novo, aí, no período Vargas. Vamos analisar um pouco, dessas nuances aí do período varguistas. A Constituição de 1934, ela era considerada progressista, para a época. Ela instituiu o voto secreto, estabeleceu o voto obrigatório para maiores de 18 anos, propiciou o voto feminino, direto, há muito reivindicado, que já havia sido lá instituído em 32, pelo Código Eleitoral do mesmo ano, mas não foi muito praticado. Ele previu a criação da Justiça do Trabalho, previu a criação da Justiça Eleitoral, nacionalizou as riquezas do subsolo e quedas d'água no país, que são bem à vanguarda essa Constituição. Então, a gente tem aí políticas que são
né, bem popularizam, né, concretizam vários direitos dentro de um período que é autoritário. Das suas principais medidas, né, a gente pode destacar, né, ali na Constituição de 34, né, que prevê a nacionalização dos bancos e das empresas de seguros, né, determina que as empresas estrangeiras deverão ter pelo menos 2/3 de empregados brasileiros, confirma a lei eleitoral lá de 1932, né, com justiça eleitoral, voto feminino, voto, né, aos maiores de 18 anos, antes era de 21, né, e deputados classistas, né, representantes de classes sindicais, que também é um avanço aí no que tange aí a lei trabalhista. Então a gente tem a Era Vargas, né, como esse período muito contraditório, né? Ao mesmo tempo que Getúlio Vargas era um ditador que perseguia suas oposições, né? Que fazia aquele discurso do rádio ali, criando para si aquela imagem, né? Que controlava ali os meios de comunicação, por exemplo. O Getúlio Vargas era conhecido como o pai dos pobres, né? A CLT é um avanço, né, nas leis trabalhistas tão grande que talvez até hoje a gente não tenha visto um tão grande nas nossas leis. Ainda a Constituição de 34, né? O Vargas proíbe o trabalho infantil, ele determina a jornada de trabalho de 8 horas, o repouso semanal obrigatório, as férias remuneradas, a indenização, né, para os trabalhadores demitidos sem justa causa, a assistência médica, que não existia, né, a assistência remunerada para as trabalhadoras grávidas, ele proíbe a diferença salarial, né, a diferença de sexo, né, do salário, o mesmo trabalho, né, para quem tivesse, quem fosse homem ou mulher, ou estado civil, né, quem fosse solteiro ou casado, ele prevê uma lei especial para regulamentar o trabalho agrícola, né, então são vários avanços que a gente vê na Era Vargas que poderiam, né, ser aí consolidados no governo democrático, mas, né, que não são. Falando um pouco da questão autoritária do Vargas, né? Sob a justificativa de uma ameaça comunista, a eleição presidencial lá de 1937, ela é cancelada. Um suposto plano comunista para a derrubada do governo, né, intitulado do Plano Cohen, é divulgado, né? Hoje a gente sabe, né, que esse plano foi inventado pelo próprio governo para justificar essas medidas de exceção. E aí, em resposta a essa suposta tentativa de golpe, o Vargas dissolve o legislativo, né, e anula a Constituição aí de 34. Inicia-se assim, né, a fase, né, ditatorial aí do governo Vargas, que é o chamado Estado Novo, o período ditatorial do Getúlio Vargas no poder. No Estado Novo, né, a gente tem aí as medidas autoritárias, a extinção do Senado, né, que foi substituído por um Conselho Nacional, né, um membro de cada estado, mais 10 membros indicados pelo governo, a extinção da Câmara dos Deputados, né, substituídas por um Parlamento Nacional, né, até 10 membros de cada estado, né, eleitos indiretamente pela Assembleia Legislativa Local, havia a censura, a pena de morte e o fim, né, da autonomia dos estados. Então, aí a gente observa no Estado Novo a faceta mais dura, né, ditatorial, aí da Era Vargas. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. A Constituição Federal Brasileira de 1934, a segunda da República, manteve a base liberal e democrática da anterior, mas incorporou novidades, né, importantes entre elas. Entre elas, né, quais foram? Letra A, a implantação do sufrágio universal e secreto, o voto direto e obrigatório para todos os cidadãos e independência dos 3 poderes da República. Letra B, a dissolução dos partidos políticos e do parlamento, a instituição do imposto sindical, a criação da polícia secreta e do Ministério do Trabalho. Letra C, estabelecimento da jornada de trabalho de 44 horas semanais, o amplo direito de greve, o seguro-desemprego e a criação do pluripartidarismo. Ou letra D, o direito de voto feminino, a legislação trabalhista, o salário mínimo para trabalhadores e a criação das justiças eleitoral e do trabalho. Vamos lá. Lembrando aí, pensando na resposta correta.
que é a letra D, né? O direito ao voto feminino, né? Um direito há muito tempo solicitado, a legislação trabalhista lá na CLT, né? O salário mínimo para os trabalhadores e a criação da justiça eleitoral e do trabalho, que são avanços aí trabalhistas na era Vargas. Vamos lá, mais uma questão. Entre os objetivos das medidas corporativistas adotadas por Vargas, podemos dizer que havia aquele de letra A, abolir a política das leis trabalhistas. Letra B, abolir progressivamente os sindicatos. Letra C, permitir uma maior penetração das ideias comunistas nos sindicatos. Ou letra D, evitar que houvesse insurgência revolucionária do operariado. Então vamos lá, pensando na resposta. E a resposta correta é, né, a letra D, né? Evitar que houvesse insurgência revolucionária do operariado. Então, meninos, é importante perceber que no Brasil ainda houve um outro período autoritário, que foi o período da ditadura militar. Mas na nossa aula de hoje, a gente está estudando, né, esses períodos, né, que são autoritários, que possuem um discurso popular, um discurso democrático. Diferente da era Vargas, a ditadura militar não possuía essa fachada democrática, né? Ela era dura, autoritária e era aquilo mesmo. O governo de Vargas não, é muito diferente. Como a gente viu, né, o Vargas ele era praticamente idolatrado, tanto pela esquerda como pela direita brasileira. Ele é chamado, né, de pai dos pobres. O Vargas tinha um apelo popular muito grande. E as mudanças, né, que ele fez nas leis trabalhistas foram um avanço sem precedentes na história do Brasil. Então, todos os trabalhadores, né, amavam o Vargas, né? Antes o trabalho era feito, né, sem um descanso remunerado, né? Se você tivesse uma folga na semana, você não ia receber por ele. Se você ficasse doente, você não ia ter nenhum auxílio, né? As mulheres grávidas, né, que precisavam ter os seus bebês, não eram amparadas pela lei de nenhuma forma, né, financeiramente. Antes aí da Constituição de 34, da era Vargas, não havia sido instituído o voto feminino no Brasil. Lá na Constituição de 1891, o voto feminino não era proibido, mas, no entanto, né, ele não era mencionado. Então, né, elas não exerciam, as mulheres não exerciam amplamente esse direito. São muitos avanços, né? Além disso tudo, né, é importante ressaltar que ainda durante a era Vargas, o Getúlio Vargas criou, né, o ensino público, né, a rede estadual pública de ensino brasileira, né, que antes era feito geralmente pelas igrejas, né, ou era particular, ou era feito, né, pelas igrejas, né, as igrejas, as escolas confessionais. Só depois, né, do governo Vargas, né, dessa era Vargas, é que o Brasil tem instituído aí uma rede pública de ensino. Então, são muitas mudanças, né, são muitos apelos populares dentro de um governo que é, sim, autoritário e que é ditatorial daquele período ali, né, de 30 a 45, chamado de Estado Novo. Então, meninos e meninos, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!